Me veio na cabeça, como tu explicou, a cota de malha também. Sim. Talvez com menos detalhe daí, né? Talvez com menos detalhe, exato. Nem por aí. Sula, preciso de ajuda para desenhar rostos mais maduros e masculinos. Pois às vezes sinto que quando desenho homens, as proporções do rosto ficam um estilo muito anime. É referência. Deixa eu trazer a treta da semana pra vocês aqui. Vamos lá. Saiu a cinemática nova do World of Warcraft. E foi engraçado porque assim, ó, eu gostei muito da cinemática. Eu acho que ela tá muito bonita. Mas essa cinemática aqui, ó. Eu achei que ela tá muito bonita, eu achei que ela tá muito massa. Mas não me parece Warcraft. Ela me parece mais Diablo do que Warcraft. E aí, cara, eu caí num buraco. Eu fui atrás da internet e eu fiquei muito chateada com a internet. Eu vi as pessoas falando que essa personagem aqui, ó, que ela era feia, que ela era masculina. Essa personagem não tem absolutamente nada de masculina. Ela tem 30 anos. Esse que é o problema que está incomodando vocês. Eu fui lá no Reddit e o pessoal, tipo, consertei. E aí parece que ela tem 15. Não! Ser velha não é um problema. Ela não tem nada de masculino. Vocês estão todos errados. Tá aqui minha opinião. Mas... eu fiquei muito puta com isso. Vocês não têm ideia. Nossa, eu passei a semana espumando com isso. Uma das coisas que eu recomendo pra você é procurar referência. Tem um personagem masculino nessa cinemática e ele tem um rosto muito legal. Ó, sabe? Então vem atrás de umas referências mais realistas. Vem atrás de outros personagens. Ó, peraí, tava ali. Volta aqui, nice. Faz uns desenhos baseados nisso aqui, ó. Quando você tiver com dificuldade de fazer essas diferenciações, quando você tiver com dificuldade de fazer o rosto ficar... O grande problema, deixa eu voltar um passo atrás. O grande problema é o seguinte: quando a gente tá falando que eu preciso de um rosto mais masculino e de um rosto mais feminino, existem alguns tutoriais que são horríveis, que eles vão falar que toda mulher tem que ter maquiagem em 15 anos, senão ela parece um homem. É esse o sal, essa é a mensagem que eu quero passar. Esses tutoriais, galera, são ruins. Pessoas têm rostos diferentes, tem mulher com queixo, tem homem sem queixo, e tá tudo bem. Então eu quero que vocês comecem a pegar umas referências um pouco mais fora da casinha, certo? Você quer achar um pessoal um pouquinho mais velho, com um rosto um pouquinho masculino? Vai atrás, por exemplo, do pessoal de série, de filme, que você vai achar rostos diferentes com as pessoas com o tipo de rosto que você quer. Vai atrás, sabe, de referências fora do estilizado. Porque o que acontece com o estilizado é que a gente pega um rosto de verdade e a gente joga informação fora. Então, se você só estuda o estilizado, tem informação que você nunca vai descobrir que estava ali, que você jogou fora para estilizar. Então, a gente estuda o real para a gente entender todas as informações. Para quando a gente for estilizar, a gente escolher qual informação entra e qual informação fica de fora. Então, sempre existe mérito em estudar a realidade. Não significa que você precisa fazer realista. Significa que você precisa estudar a coisa como ela é. E aí você faz a decisão do que você vai colocar no seu desenho, o que você vai tirar, certo? Tem um Instagram que eu acho muito bom também, que é do cara chamado Earth's World. O nome do cara é Earth. E ele tem esse Instagram. Esse cara é um fotógrafo muito bom, ele é um retratista. E o que ele faz? Ele vai em feiras americanas e tira foto da galera nessas feiras, meu Deus, convenção, e sabe, esses lugares, o pessoal tá tudo fora de casa, tudo foto ao sol, e tem muita gente muito massa nesse blog. Então, você tá precisando de referência para rosto? Abre aqui e vem praticar desenhar a galera do Earth, que ele tira umas fotos muito boas. E as fotos são fantásticas, elas são bem iluminadas, elas são bem expostas, são bem tiradas, sabe? E, cara, muito rosto muito diferente, ele foge muito desse padrão de beleza que a gente vê de modelete de Instagram, sabe? Então, quer desenhar gente de verdade? Vem pra cá, sabe? Que eu acho que é um lugar muito legal. Certo? Nós. Dei minha salgada com o cinemático de Warcraft. Tá tudo bem agora. Sulazinha.
Nossa professora de artes no Enem. Tenho dificuldade em pintar tecidos. Estou fazendo uma ilustração da Furina. Queria fazer todo o tecido dela. Uhum. Pois estou travado na roupa. Help. Teve uma live só sobre isso, minha gente. Pois é, eu não vou me estender muito sobre isso, porque a gente fez uma live só sobre desenhar dobra de roupa, só sobre desenhar tecido. Dá uma olhadinha no canal que você vai achar essa informação. Porque essa resposta ela é grande. Lembrem-se que tem um histórico inteiro nesse canal. Sim. É legal maratonar a live antiga. Pra não sobrecarregar de pergunta repetida. Tem bastante coisa, né? É nóis. Tem 2 anos. Se precisar, pois é. Se precisar, entra no canal do Discord e pergunta pra galera que a galera pega o link da live direitinho pra você. Exatamente. No canal do Discord, inclusive, tem um canalzinho chamado Arquivo de Lives. Sim, com tudo explicadinho direitinho. É nóis. É isto. Sula. Oi. Eu estava estudando Terminator Line para produzir conteúdo. Você pode dar uma explicação sobre sombra projetada de aba de boné no rosto produz Terminator? Olha só, o que é o Terminator, né? O Terminator, ele é da sombra de forma. Ele não é da sombra projetada. Então eu não sei se a aba de boné faria o Terminator. O que é o Terminator, tá? A gente tem uma esfera. Deixa eu preencher ela aqui. E aí a gente tem a parte de sombra, né? A gente faz a sombra direitinho. Vamos construir essa iluminação aqui rapidinho. A gente tem a sombra. E aí, aonde a esfera está encostando na mesa, a gente tem a sombra de contato. Então aqui é um pouquinho mais escuro. Aonde a mesa reflete luz, a gente tem a luz refletida. A gente tem a influência da luz refletida aqui, ó. Né? E aí, aonde o ambiente emite luz, a gente tem essa parte da influência aqui atrás. Então, o que a gente chama de Terminator, tá? A gente tem... Deixa eu fazer a anatomia da sombra aqui rapidinho. Olha só. Aqui. Né? Isso aqui é área de luz. Isso aqui é área de sombra. A gente tem essa transição da luz para sombra, né? Isso aqui é chamada de zona de penumbra. Ela é da luz, tá? E ela é essa transição para sombra. Quando a gente começa a sombra efetivamente, a gente tem essa área mais escura da sombra aqui, ó, que é a parte da sombra que não pega luz refletida. Essa parte que não pega luz refletida é chamada de Terminator. Então isso aqui é o Terminator. O Terminator, ele é da sombra de modelagem, tá? E a gente tem a sombra de contato, que é o Ambient Occlusion, né? A gente tem a luz refletida e a gente tem a luz do ambiente, e aí a gente tem essa anatomia da sombra do que está acontecendo. Se a gente estivesse trabalhando com um rosto... Deixa eu fazer uma blocagem rapidinho aqui. A gente tem um rosto. Aqui. Nós temos um rostinho. Vem comigo. E aí a gente tem um boné. O grande problema, Nossa, eu desenhei o Sérgio Malandro, eu peço desculpa. O grande problema... o grande problema é o seguinte, a gente tem essa sombra daqui, ó. Essa sombra que está acontecendo aqui, ela é a sombra de forma. Então ela vai ter aquela separação, ela vai ter o Terminator, vai ter as luzes refletidas, vai ter a zona de penumbra, né? Quando a gente está trabalhando com a sombra do boné, essa sombra do boné não é uma sombra de forma. Ela é uma sombra projetada, ó. Então ela não tem Terminator porque ela é uma interrupção da luz. Ela não é uma sombra de modelagem, tá? Então o que ela tem, tá? Não é, o que a gente chama isso não é de Terminator. O que a gente normalmente pinta é aquela beiradinha vermelhinha aqui, ó. E isso não é o Terminator, tá? O que acontece é uma decomposição da luz. Quando a luz passa num objeto, os raios refletem, né? E no que os raios refletem, o espectro que chega aqui embaixo não é inteiro. Então, quando a luz chega aqui, ela pega e ela reflete de novo.
e isso causa esse efeito da luz decompor mais uma vez. Então, se a gente tem uma escala de energia da luz, que ela começa branca, aí ela passa para o azul e aí ela vem para o vermelho, o que acontece é que cada vez que a luz passa nesses objetos e ela perde intensidade, ela desce nessa escala de temperatura e ela vai ficando mais vermelha. E aí a gente tem esse efeito, e aí junta isso aqui com o subsurface scattering, que é o lance quando você está na pele, a luz entra na pele e reflete de dentro da pele, então ela dá essa avermelhada. Então tem esses dois efeitos acontecendo ao mesmo tempo. Então, se a sombra do boné tem subsurface, se ela tem Terminator, não, porque ela não é uma sombra de modelagem. Quem tem Terminator é sombra de modelagem, tá? A sombra projetada tem outras propriedades, ela tem outra anatomia. E ela faz esse efeito. Inclusive, deixa eu trazer o Marco Butti aqui de novo, porque o Marco Butti explicou isso. Eu vou até deixar. Eu espero que ele não me dê. Eu não sei se eu posso mostrar o curta inteiro aqui. Peraí. Porque ele mostrou. Aqui, ó. O nome desse efeito que eu tô falando que a luz perde intensidade é esse aqui, ó. Ele chama Light Fall Off. Esse aqui, ó. E aí, o que ele vai mostrar? Você tá vendo que a gente tem esse coloridinho em volta da luz aqui, ó? Olha ele pegando o espectro de cor, amassando e colocando aqui, ó. É isso que você tá vendo, sacou? Então você tá vendo essa parte da luz perder intensidade por vários motivos, acontecendo em vários cenários diferentes. Então o que acontece é isso, chama Light Fall Off, certo? Então o que você tem na beirada do boné é mais disso e o subsurface scattering do que Terminator. Então tá bom. Isso ficou bem técnico, muito rápido, né? Tá. Sula. Oi. Boa noite, grande oráculo Sula. E sacerdotisa a voz da consciência. Amém. É nóis. Como posso manter as proporções de uma referência em uma escala maior ou menor do que aparece na imagem? Usa o grid? Usa o grid. Essa é bem de boa. É proporção, tá? Você tá no digital, não tenha medo de ampliar sua referência, mas no geral usa grid. É aquela coisa, x em um é o x no outro, sabe? 2x, 3x, faz a proporção. É grid, é de boa. Nós. Sula, estudo e sinto que não consigo melhorar. O que fazer? Você já teve aluno assim? Já. Todos. Eu acho que essa sensação todo mundo tem, sem exceção, tá? O que está acontecendo é o seguinte, era um pouquinho do que eu estava falando quando a gente começou a live. O que você está tentando fazer é aprender uma coisa complexa. Não é fácil. Não é tipo, aprendi a riscar um fósforo e quando você pega o macete funciona e está resolvido. Não é assim. Fazer arte, fazer pintura, é uma coisa que tem várias partes móveis. E a gente precisa aprender a tomar decisão. A gente precisa aprender a prestar atenção. A gente precisa começar a entender o que o nosso processo influencia no resultado. Então, o que eu vou lutar contra agora é essa sensação de que você não está melhorando. O problema é que a jornada é muito grande. O caminho que você está tentando fazer é muito longo. Você está fazendo o caminho, mas é um passo por vez. Você só vai ver o tanto que você melhorou, o tanto que você caminhou quando você olhar para trás. Mas a parte do progresso, ela sempre aparece em primeira pessoa. Você sempre só vê o progresso um passo por vez. E aí parece que a gente não está fazendo progresso nenhum, porque a caminhada é muito longa. Então confia no processo de estudo. Continua fazendo os estudos, continua fazendo as aplicações. Daqui a um tempo, quando você tiver 200 estudos, olha para trás e vê a diferença dos estudos que você fez. Que você vai começar a ver o tanto que você está progredindo. Mas confia no processo. A caminhada é longa e a gente só vê um passo por vez. Então vai com calma que você está dando o passo. O importante é dar o passo para frente. É um passo depois do outro. Que você vai muito longe desse jeito. Certo? Mas essa sensação que a gente não está progredindo, ela é muito real. Tem um pastel miando aí? Tem um pastel miando, sim. Tá na hora da comida. Eu ia dizer, morto de fome, cara. Nunca alimentei ele na vida. Nunquinha. Ele tem 5 metros de gato, mas ele nunca foi alimentado. Ele cresceu tudo na base da fome. Pois é.
Sula, tento sempre fazer artes de camisetas com dobraduras, mas sempre Nice. fica muito exagerado. Tem alguma dica? Tem uma Olha, live só disso. A gente fez a live sobre tecidos, tá? Vai ser um pouquinho mais de trabalhar com referência e de simplificar essas referências. Quando eu aprendi a fazer dobra de roupa, toda roupa que eu fazia parecia amarrotada, porque caraca, aprendi a fazer dobra, botava dobra em tudo, sabe? Então, eu chamo isso um pouquinho de efeito pêndulo. No início a gente não sabe, aí a gente não faz nada, aí a gente aprende a fazer, aí a gente faz muito, e vai ficar bom quando você voltar a encontrar o meio do caminho, quando você tiver um pouquinho mais de controle sobre essa densidade, sabe? Então, trabalha mais um pouquinho com referência, segura a mão um pouquinho na quantidade de dobra, que vai funcionar melhor. Não tenha medo de pegar desenho de outros artistas que você acha que foram bem-sucedidos e ver quanto de dobra que eles colocam, como que eles balanceiam esse tipo de coisa, que vai ajudar bastante. E dá uma olhadinha na live sobre roupas. É nóis.